Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Mateus 24, 36. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Todos acharam? Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36, que tem por título essa palavra: o sermão continua, exortação à vigilância. Ou seja, aqui Deus, ele está nos exortando. Ele está querendo que nós fiquemos atentos, né? De olhos abertos à questão da vigilância. Repara que a palavra de Deus, ela diz: vigiai e orai. Ela não mandou a gente orar primeiro. Ela mandou primeiro a gente o quê? Vigiar. Então diz aqui no versículo 36, para que possamos entender. Porém, daquele dia, daquele o quê? Dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Espera lá, nem Jesus, ele sabe ao certo o dia que ele vai voltar. Ou seja, até Jesus vai ser pego de surpresa. O dia dele voltar para arrebatar sua noiva adornada, a sua igreja, vai ser assim, do nada Deus vai virar assim, Jesus, vai lá e arrebata minha noiva. Vai lá e tira os meus escolhidos da terra. Até Jesus, ele está preparado para esse grande dia, para essa grande hora. Mas só que nem ele sabe o dia e a hora que ele vai voltar para arrebatar a noiva de quem? Do Senhor. E continuando. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na onde? Na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de quem? Do homem. Ou seja, a vinda do Filho de Deus. Repara que ninguém deu crédito às palavras de Noé. Ninguém atentou quando Noé disse que iria chover e que Deus tinha falado com ele, que iria alagar toda a terra por causa das suas prostituições, por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões, porque transgrediram contra Deus, não foi contra homem, mas foi contra quem? Contra Deus. E com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Então o que acontece? Deus foi lá e enviou o dilúvio. Mas só que antes do dilúvio vir, ele mandou Noé avisar e construir o quê? A arca. Só que ninguém acreditou. Para todos ali, Noé era maluco. Noé era o quê? Era maluco, era um doido varrido. Ninguém dava crédito. Quando começou a inundação, todos correram para ser salvos. Só que, porém, a arca já estava o quê? Fechada. Assim será, você vê que foi comparado assim, a volta do Filho do Homem, a volta do Filho de Deus. Como nos dias de Noé, vão ser pegos de surpresa. Quem tiver na brecha do Senhor, quem estiver na dispensação do Senhor, vai. E aquele que estiver na falha, vai ficar.
E depois que a porta se fechar, não adianta bater, não adianta clamar, não adianta pedir socorro. Ali agora já era, porque a porta já se fechou. Aí é o que vai entrar quando a palavra diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aqueles que não foram salvos, não foram alcançados no plano da graça, na primeira volta de Cristo, que ele vai vir sobre as nuvens para arrebatar os seus escolhidos, vai ter que pagar um alto preço pela sua salvação. Se aceitarem a marca da besta, já estarão condenados ao inferno. Eles vão ter tudo do bom e do melhor, aqueles que ficarem. Vai ter tudo do bom e do melhor, mas é por pouco tempo. É por tempo o quê? Limitado, é por tempo. E aqueles que não aceitarem a marca da besta, por conhecerem a palavra, e você pode ter a certeza, vai ter muitos que conhecem a palavra que irão ficar. Vai ter mais gente que conhece a palavra que vai ficar dos que não conhecem. Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que não era conhecedor. Mas Ele também não toma por inocente aquele que conhece e não o quê? E não pratica. Então, para aquele que conhece a palavra e ficar para a grande tribulação, a tribulação para ele ou ela vai ser pior. Por quê? Porque vai se lembrar de cada sermão, vai se lembrar de cada pregação de que um pastor, um bispo, um apóstolo, uma pastora, um homem de Deus ou uma mulher de Deus que pregou a palavra para ele ou ela, aquelas palavras não vai sair da mente dele ou dela. Vai se lembrar e vai ficar: ô Senhor, por que eu não dei ouvido à tua voz? Por que eu não dei ouvido à sua palavra? Então o castigo para essas pessoas será maior, será pior. Porque sabiam o que tinham que fazer para ser salvo e não fizeram. Não fizeram por onde? Preferiram os seus deleites carnais. Preferiram as suas vontades. E por causa das suas vontades, terão que pagar o preço da salvação. Está dando para entender o que o pastor está falando? Então cuidado com a sua alma, não negligencie a sua salvação. Porque esse corpo físico tem prazo de validade. O espírito, ele vai voltar no automático para Deus, que é o fôlego de vida. Ó. Ele volta para Deus, mas a alma ela segue de acordo para um lugar a qual nós fizemos aqui na terra. Como assim, pastor? A minha alma, ela irá para o seio de Abraão aguardar o grande dia do julgamento se eu morrer com quem? Com Deus. Se eu fizer a vontade de Deus aqui na terra. Agora é contraditório. É muito contraditório. Contraditório o quê, pastor? A pessoa querer passar a eternidade com Deus, mas não é fiel a Ele aqui na terra. Não procura se afastar do mal. Não tem como passar a eternidade com Deus se não fizer por onde aqui na terra. Por quê, pastor? Porque no céu não entra carne. No céu não entra pecado, não entra mentira, não entra ódio, não entra rancor, não entra engano. No céu só entra a alma. E a alma pura, a alma leve, suave e mais alva do que a neve. A palavra de Deus, ela diz que quando Jesus estava ensinando a multidão, ao povo, vieram crianças junto com uma pessoa. E os discípulos disseram: não pode ir, as crianças vão atrapalhar, o mestre está ensinando e tal. E Jesus na mesma da hora virou para os discípulos e disseram assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas alguém sabe me dizer o porquê Jesus ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus? Você sabe me dizer? Sabe por que Jesus ele falou isso? Porque a criança, por mais que ela seja maltratada, por mais que ela seja muitas das vezes judiada, por mais que ela apanhe, mas ela não guarda o quê?
mágoa. Ela não guarda ódio. Ela não guarda ressentimento. Não são todos. Que tem crianças que tem um gênio, que misericórdia, Senhor Jesus. Tem uns que são uma bênção. Essa última geração para cá, as crianças estão nascendo com um gênio, é ou não é? Mas até uma certa idade, são puros, são inocentes. E quando Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, ele não quis dizer só as criancinhas, não. Nós temos que ser como uma criança, para que nós iremos até ele e entremos no reino dos céus. Temos que ter uma alma de uma criança, não guardar mágoa. É difícil, eu sei que é. Ser judiado, ser apredejado, ser caluniado, ser muitas das vezes chicoteado por outras pessoas. Por quem você mais ajuda? Por quem a gente mais ajuda é quem mais maltrata. Mas no nosso coração, no nosso interior, a gente tem que ser feito uma criança. Não deve guardar mágoa. Eu sei que ninguém é de ferro, é ou não é? Na hora a pessoa se esquenta, esbraveja, mas não deixe sujar o seu coração. Não deixe sujar o seu interior. Eu sempre falo essa frase aqui. O carvão, ele é aceso, ele te queima. E apagado, ele te suja. Ou seja, a mágoa, o ódio, o rancor, naquele calor do momento, se você guardar no seu coração, ele vai te queimar diante de Deus. E se você se irar e pecar, vai te queimar diante de Deus. Mas se você guardar mágoa, é um silêncio interior. É um silêncio ao qual ninguém ouve, ninguém vê. Só você e Deus que sabe. Ali aquela mágoa vai estar apagada dentro do seu coração ali guardada e vai estar sujando a sua alma de qualquer maneira diante de Deus. É por isso que é necessário nós termos um coração igual ao coração de uma criança. Ainda hoje de manhã, antes de vir para cá, amanhã estava assistindo um jornal, né? E eu estava olhando. Um filho matou o pai a facadas. Matou o pai a facadas, ou seja, como você acha que vai ser os dias terrenos desse filho? Logo, logo morre. Se não se arrepender, logo, logo morre. Ah, pastor, está jogando praga, maldição? Não. Porque a palavra de Deus, ela diz sobre isso. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Esse filho honrou o pai com essa atitude ou desonrou? Ele desonrou. Então os dias dele não serão prolongados. É o que diz a palavra. O próprio pai, idoso. Está dando para entender a maldade do mundo, como é que está? Então é por isso que é necessário, eu estou falando, estou me arrepiando todinho aqui, ó. É por isso que é necessário nós estarmos com a nossa alma ligada em Deus. Porque tudo isso pode estar sujeito a acontecer com a gente também. Até nossa saída para ir no mercado, encontra o salteador, o malfeitor, cheio de demônio na mente, e do nada vai lá e faz besteira. Sim ou não? Está sujeito a acontecer. Olha quantas acontecem aí nesse caminho da Água Azul. Volta e meia aparece corpo morto ali, é ou não é? Volta e meia estão dizendo que sumiu gente, quando vai procurar ali dentro da Água Azul, está lá o corpo desovado. Então, meu irmão e minha irmã, pastor, o senhor está jogando praga ou maldição? Não, eu só estou te dando exemplos para que você não venha ficar dormindo o sono da morte. Que não é sono carnal, é o espiritual. Tem muitos crentes dentro da igreja que já está morto, espiritualmente falando. A sua alma dentro de si está morta. Ela ou ele já não consegue mais ouvir a voz de Deus, já não consegue mais sentir a presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, é necessário nós estarmos ligados no trono da graça. É necessário nós estarmos atentos à voz do Senhor. Você já reparou? Se eu desligar aqui agora essa caixa de som aqui, essa caixa amplificada, se eu tirar ela da tomada, ela toca? Não. Hã? Por que não toca? Porque está desligado. Não está correndo energia. Assim somos nós diante de Deus. Se nós não estivermos ligados em Deus, nós estamos mortos, espiritualmente falando.
Então é necessário estarmos ligados no Criador. É necessário estarmos ligados em Deus, para que nós não venhamos ser pegos desapercebidos. Tá dando para vocês entenderem? E continuando para encerrar. No versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o quê? O outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso quem? O vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua o quê? A sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Fecha a tua Bíblia e glorifica bem forte o nome do Senhor. Amém. Então esteja apercebido, esteja atento. Eu sei que não é fácil servir a Deus, principalmente nos dias atuais, aonde a maldade está proliferando à torta e à direita, aonde a gente mais vê maldade, aonde a gente vê mais transgressões. Eu já não estou nem mais parando para assistir jornal. Hoje eu parei para perceber esse caso, porque eu sentei no sofá, estava aguardando a minha avó terminar de se ajeitar, para poder a gente vir para a igreja. Aí eu vi falando o filho que esfaqueou o pai, matou o pai a facadas, um idoso. Aí eu parei, levantei a cabeça assim, olhei, eu falei, meu Deus, olha onde essa geração está parando. Mais um sinal de que Jesus está mais próximo do que pensávamos. Porque a palavra de Deus, ela diz que no final dos tempos, o amor se esfriaria. Antigamente era ruim, hein? Eu me lembro como hoje. Tinha um amigo de minha avó que sempre ia lá em casa, trabalhou junto com a manhinha, sempre ia lá e toda vez que ele estava lá eu pedia dinheiro à manhinha. Mãe, me dá R$1 para eu comprar bala, só porque ele me dava. Ah, minha irmã, manhã me pegou, me deu uma coça na frente dele. Não, Emília, não faça isso não. Ele é pequeno, ele é o irmão da Assembleia de Deus. Ele é pequeno, é uma criança. Não, mas é de criança que se aprende. Ai de mim, se ela estivesse na sala conversando com alguém e eu chegasse e não passasse assim, ó. Era com a mão para trás e cabeça abaixo, porque se passasse de cabeça erguida. Você tá vendo alguém da sua idade aqui? Você não se compreende, não? Eu me lembro como hoje. Hoje em dia os filhos, o pai vai falar, vai para isso assim, assim. Vai para não sei lá das quantas. Vai para não sei o que lá. Meu filho mais velho, pequeno, ele assim, pegou R$50 meu. Ele tem tanto dinheiro, né? R$50 naquela época, eu fazia uma feira de uns 15 dias. Mas quando eu cheguei, eu dei uma cima de Luciano, é o que mora nas corocas. É o que mora nas corocas. Até hoje, ele não pega nada sentido. Tá vendo? Mas não foi um remédio? Eu dei uma surra que eu vou fazer xixi. Mas não foi um remédio? E se a senhora não ensina? É. O que seria dele hoje? É isso? Ele não seria o mecânico que ele é hoje, que ele tem uma oficina. É ou não é? Não seria um homem de bem que ele é hoje. Mas para você ver que essa geração ela tá tão perdida que o pai não pode exemplar o filho, porque se um vizinho ouvir, o pai exemplando liga para a polícia e o pai e a mãe ainda é preso por causa disso. É por isso que desculpe até o termo da palavra, é por isso que a malandragem está se proliferando mais. Tá igual a coelho. Você já viu a ninhada que um coelho dá? É 10, 15, 20 filhotes de uma vez só. A bandidagem está proliferando assim.
A maldade está aumentando, mas isso tem que acontecer para que a palavra de Deus se cumpra. Porque Jesus, ele disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará sem se cumprir. Então tem que acontecer. Tem que acontecer aí pai matando filho, filho matando pai, o amor se acabando. Porque é bíblico. A palavra tem que se cumprir, mas nós que somos sacerdócio santo, nação eleita de Deus, nós temos que estar preparados, nós não temos que estar dormindo, nós temos que estar vigiando, como disse essa palavra. Repara que no final disse assim, se o pai de família soubesse a que hora da noite ou do dia viria o ladrão, ele ficaria o quê? De vigia, esperando. Atento, para que quando o ladrão viesse, ele pegasse o ladrão e não o ladrão pegasse o que era dele. Sim ou não? Mas ninguém sabe. Assim a volta de Jesus. Jesus pode voltar para mim agora. Eu estava vendo uns vídeos. De umas reportagens, repórteres jornalistas, na televisão em plena rede nacional. E até entrevistados. Eles conversando lá. Daqui a pouco, do nada, a gente vê a pessoa ficando branca igual uma folha de papel e... bum! Uns desmaiaram, foram só desmaios, e outros morreram mesmo. Ou seja, para aqueles que morreram, Jesus voltou naquele momento para eles. E se aquela alma não estiver preparada? E se aquela vida não estiver alicerçada em Deus? A pessoa, ela pensa, o mal do ser humano é isso. Só enxergam com os olhos carnais. Acham que morreu, acabou. Não é, aí é que começa. Ou o princípio de toda sorte de bênção e de amor, ou o princípio de todas as dores. Porque morreu segue seu juízo. Se eu morro sem Deus, eu vou para um lugar chamado inferno, aguardar o grande julgamento. E depois do julgamento, serei lançado lá no lago de fogo e enxofre, com Satanás e todos os seus demônios. Porque o pior lugar não é o inferno. O pior lugar é o lago de fogo e enxofre, aonde até o inferno será lançado dentro dele. Da mesma forma, aqueles que morrem com Deus. A gente não vai direto para a glória, a gente não vai direto para os céus aonde Deus está. A gente vai para um lugar chamado seio de Abraão, aonde lá está Abraão, Moisés, aonde lá está todos os homens e mulheres de Deus, aguardando o grande dia. Para depois nós irmos aonde Deus está. Está dando para você entender? Então cuida mais da sua alma, cuida mais do seu interior, cuide mais da sua saúde mental. Que eu estava vendo o que tem de pessoas boas, o que tem de pessoas honestas, tendo que passar por psicólogo, tendo que passar por psiquiatra, por causa de pessoas ruins, por causa de pessoas maus, tendo que ser aconselhado por um psicólogo ou um psiquiatra, passar por um tratamento, porque já não estão aguentando mais os seus nervos. Então tenha saúde mental. A pessoa que é de Deus, ela só tem saúde mental se ela buscar em Deus. Porque, meu irmão, é tanta coisa que acontece. Aí eu vou falar igual um pastor que eu conheço. É tanta pulga da mula de Balaão que vem contra a gente, que crente não pode xingar, mas pode falar o quê? É tanto filisteu, é tanto incircunciso, é tanto feiticeiro, não é? Que vem contra a nossa vida, que se a gente não tiver força mental, se a gente não tiver o Espírito Santo, uma fé sobrenatural dentro de nós, a gente acaba endoidando, enlouquecendo. É assim ou não é? Tem momentos que a gente passa até que a pessoa pensa em largar tudo. Que olha para um lado, problema, olha para o outro, problema, olha para frente, problema, olha para trás, problema. Ela já não sabe nem mais para onde ir, nem mais o que fazer. Está sendo cercado por todos os lados, por causa de tanto que é problema. É por isso que a gente tem que estar assim, ó, juntos, de mãos dadas com quem? Com Deus. Para que a gente não venha ser pego desapercebido, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha se fadigar espiritualmente falando. Todos entenderam a palavra? Então fica de pé,
em nome de Jesus. Já pega na sua mão o seu selinho do combate contra a inveja. Esse é o último também? Já pega na mão, levanta para os céus. Pastor, o meu já acabou, então levanta sua mão para o céu. Vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o teu povo levanta aos céus, meu Pai, esse selinho dessa cartela da campanha das 7 terças-feiras do combate contra a inveja. E eu peço ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, meu Pai, que o Senhor venha quebrar agora, venha combater, venha destruir com essa inveja, com esse olho grande, com essa macumba. Meu Pai, quebra agora e desfaz com essa praga arrogada, meu Pai, essa maldição chamada maldição hereditária, esse mal que vem passando de geração em geração, meu Pai, vai quebrando agora, vai desfazendo agora, meu Pai. Nesse selinho está escrito a área da vida do teu povo, que ele se sente invejado, invejada, mas eu peço ao Senhor, ao Deus que resolve, ao Deus que restaura, entra agora, meu Pai, na causa dessa pessoa, entra agora, meu Deus, e faz justiça, meu Pai, na vida do teu povo, e vai quebrando todas as correntes, todos os grilhões, todas as algemas do inferno, que seja desfeita agora, meu Pai, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, e que haja luz em todas as áreas da vida do teu povo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se assim você crê, diga: eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Amém.